Dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Quero desde já agradecer pelas visualizações. Quero dizer para vocês que esses dias eu não pude postar vídeo porque eu estava doente, Jesus sabe disso. E que na quinta-feira, né, hoje é sábado, na quinta-feira eu até tentei postar, né, dar continuidade aos ensinos, mas eu estava muito debilitada, aí eu não achei por bem não gravar, né, mas graças a Deus que em tudo, né, a Bíblia diz que nós, essa foi a expressão de Paulo, do apóstolo Paulo, que diz que em tudo nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. E estamos dando continuidade ao ensino Israel no plano da redenção. O primeiro tópico ele diz assim: a eleição de Israel dentro do plano da redenção. Romanos 9, de 1 a 29, o anseio de Paulo e a incredulidade de Israel. O apóstolo Paulo deixa explícito a elevada estima que possuía por seus compatriotas. Vamos ver aqui em 10, o verso 1. Deixa eu ver, acho que é 9, verso 1. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Acho que é o 2. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então Paulo dizia que tinha grande estima pelos irmãos que eram parentes dele. Por quê? Porque Paulo, assim como eles, eram israelitas. E Paulo tinha muita tristeza, porque eles não compreendiam, né, o plano da salvação, visto que desde o começo que o plano de Deus sempre foi enviar Jesus para salvar a humanidade. E o anseio de Paulo e a incredulidade. Paulo se entristecia muito, porque Paulo dizia que queria que o povo israelita eles compreendesse o plano da salvação como ele tinha compreendido. E Paulo dizia que tinha muita tristeza. E se fosse possível, Paulo ficasse como anátema, como nada. Se possível, ele não disse que queria, mas eu poderia querer, ele disse, mas que o povo de Israel compreendesse o plano de Deus. A mesma coisa acontece com a gente. Quantas vezes a gente não se entristece? Porque a gente vê muitos caminhando no caminho difícil, no caminho de treva, no caminho que não leva para a salvação, que sabe que é um caminho de perdição, e a gente se entristece porque o povo não compreende. O povo não compreende o plano de Deus, o povo não compreende, né, a importância do evangelho, a importância de Cristo na vida de cada um. E quantas vezes a gente também não se sente assim, né, incapacitado, né, querendo fazer com que o povo entenda e o povo não entende, né? Mas o Espírito Santo que o Senhor ele deixou é o único que intercede, né, por cada um, porque o Espírito Santo, como eu já disse em alguns vídeos aqui, que o Espírito Santo ele é o agente da salvação, mas o assunto é outro e vamos dando continuidade. Perfeita salvação revelada em Jesus Cristo. Esse desejo de Paulo se intensifica quando ele lembra os crentes romanos de que os judeus foi dada a adoção, a glória, os pactos, a lei, o culto e as promessas, né? O mesmo povo de Israel tendo tudo para crer no plano da salvação, no plano de Jesus Cristo, né? No plano que Deus enviou Jesus para salvar a humanidade, para a salvação deles mesmo, que eles tinham as promessas, eles tinham as leis, eles tinham a glória de Deus, né? Quando Deus trabalhava de forma gloriosa no meio do povo de Israel, né? Quando o povo de Israel ali cativo no Egito, e Deus assim levantou Moisés para libertar o povo de Israel do cativeiro ali e levar o povo de Israel para uma terra prometida, onde manda leite e mel.
E Faraó não queria deixar o povo sair, Deus endurecendo o coração de Faraó para trabalhar na vida dos israelitas e mostrar a sua glória. Então o povo de Israel ele tinha tudo para crer no plano da salvação, tudo que vinha de Deus. O povo de Israel servia a Deus, mas não com inteligência, não com sabedoria. E Deus levou aquele povo para um caminho mais distante, para que o povo visse a grandeza de Deus, para que o povo visse os milagres de Deus, que Deus operava no meio daquele povo. E quantas vezes Deus ele não faz isso também com a gente, né? Deus permite situações para que a gente veja a glória de Deus, para que a gente creia em Deus, porque a nossa somos tendenciosos a crer naquilo que a gente vê e não nas coisas espirituais. E Deus, conhecendo a fraqueza do homem, Deus começa a trabalhar. E com o povo de Israel não foi diferente, até porque o povo de Israel era o povo da promessa, né? Tinha a promessa de Deus de ser muito, muito abençoado, mas não compreendia o plano da salvação. E isso trazia grande tristeza para Paulo. E Paulo se entristecia, porque o povo de Israel era como se ele quisesse ser irmão de Paulo por parte da linhagem israelita, mas não queria ser irmão por parte de Cristo. Então a dureza era muito grande e Paulo se entristecia. Eles viam Paulo como se fosse inimigo, como se Paulo, quando se converteu ao evangelho, Paulo passava a ser inimigo dos israelitas, quando não era verdade. Paulo tinha uma elevada estima pelo povo de Israel, e Paulo sentia tristeza, como se muito do povo de Israel se tornasse até inimigos, como se fossem inimigos de Deus, não reconhecendo Jesus, tanto que a Bíblia diz que Deus enviou Jesus para o Jesus ele veio para os israelitas, mas os israelitas não aceitaram. Então deu direito de todo aquele que aceitar Jesus ele recebesse como filho de Deus por adoção. E eu vou ler aqui um trechozinho, gente, eu não sei se eu estou sendo bem clara, que diz assim: os israelitas foram escolhidos pelo Senhor para receber o Messias, independente das obras dos patriarcas. Então, os israelitas foram escolhidos por Deus para receber Jesus, independente de obras humanas. Independente de obras humanas, se eram boas, se não eram, mas independente, porque aí a salvação seria pela misericórdia e pela graça. Mas ele desejava, por intermédio deles, Deus desejava, por intermédio deles, abençoar todas as famílias da terra, porque Deus nunca quis ficar no meio de um grupo, nunca quer ficar no meio de um grupo, nem no meio de uma nação, né? O propósito de Deus é sempre alcançar mais, né? É sempre mais adiante. Deus queria que o povo de Israel fosse como um espelho, fosse como um exemplo, né? No meio daquelas nações, o povo olhasse e visse que aquele povo era cuidado por Deus, e quanto o Deus daquele povo era grandioso, era glorioso. E era isso que Deus queria fazer no meio do povo de Israel. Mas o povo de Israel com dura cerviz, mas toda vez que o povo de Israel clamava, Deus atendia o povo de Israel e mandava sempre alguém para socorrer eles. Mas ele desejava, por intermédio deles, abençoar todas as famílias da terra. Israel não compreendeu essa verdade, nem o plano da redenção de Deus, rejeitando o Salvador. Os judeus acreditavam que, por serem descendentes de Abraão e ser também o povo escolhido de Deus, a gente falou sobre isso, eles não necessitavam da salvação. Então na mente deles entendia que, como ele tinha a glória, tinha a promessa, tinha os cultos, eles tinham tudo ao seu favor, eles achavam que não precisava de aceitar o Messias, não precisava, porque já estava tudo bem para ele. Mas Deus não é assim, e por isso não compreendia. Era como se o povo de Israel estava com entendimento entenebrecido, não compreendia o plano de Deus na vida deles.
O povo escolhido de Deus, eles não necessitavam da salvação. Eles rejeitaram o Messias, porém Deus não os rejeitou. Quantas vezes acontece isso com nossa vida? Muitas vezes as nossas obras fazem com que mostre que a gente está rejeitando Deus, mas Deus não rejeita a gente, nunca desiste de trabalhar na vida da gente para que a gente chegue ao pleno conhecimento da salvação. E por sua misericórdia fez com que nós, que éramos zambuzeiros, fôssemos enxertados na oliveira, né, verdadeira. Isso está em Romanos 11:17, né? Então, aqui, o ponto central. Deus tem um plano especial para com Israel. Segundo ponto, os eleitos, as promessas são de Deus. O argumento de Paulo em Romanos 9:6-13 revela que as promessas de Deus relativas à nação de Israel não falharam, mesmo que a maioria deles as tenham rejeitado. As promessas terão seu fiel cumprimento através dos judeus remanescentes, os judeus que sobraram. Deus ainda vai salvar dos gentios que abraçaram a fé, e do Israel que será restaurado no futuro. Essa porção das escrituras é uma das mais debatidas entre os teólogos. As posições se polarizam quando o debate é entre determinismo e livre escolha. Todavia, Paulo não está se referindo à eleição individual, mas coletiva. O exemplo dos irmãos Jacó e Esaú, dado para ilustrar o argumento do apóstolo, deixa isso evidente. Romanos 9:10-13. A citação de Paulo faz de Jacó e Esaú. Nesse texto é tirada do livro do profeta Malaquias 1:2-4. Basta uma olhada nessas passagens para ver que o profeta não estava se referindo às pessoas, aos indivíduos, Jacó e Esaú. Nessa época já haviam morrido, já há muito tempo, mas a grupos ou povos. Isso é demonstrando em Malaquias 1:4, onde Esaú é identificado como Edom, um povo, e não um indivíduo. Fica, portanto, evidente, à luz desse contexto, que a predestinação é corporativa, isto é, de um grupo, povo ou nação, e não de pessoas, né? Rebeca, a gente sabe que Rebeca estava grávida e na barriga dela tinha 2 nações, ou seja, ela é a escolha de Deus. A Bíblia diz que o maior serviria ao menor, né? E no tempo certo, quando Isaac, ele tinha promessa já de Abraão, e a Bíblia diz que mal fez Esaú, que Deus aborreceu Esaú e amou a Jacó. Esaú representava o mundo e Jacó representava as coisas de Deus. E a Bíblia diz que... não vou poder falar muito por causa do vídeo, para não perder o vídeo, gente. Mas as escolhas quem faz é o Senhor. Deus escolheu, né? Deus quem escolhe. É Deus que... Não porque Deus predestina uns para salvação, outros para perdição, mas porque... Eu sempre digo assim, é porque Deus, ele conhece os que vão aceitar ao Senhor, né? Então Deus escolheu o povo de Israel para ser uma nação abençoada, e ninguém pode falar ao contrário, porque o povo de Deus é abençoado. Num tempo determinado, Deus vai salvar os remanescentes, aqueles que sobraram, e tantos quanto aceitarem Jesus e quiserem ser israelitas por causa da promessa, Deus está de braços abertos esperando para que as pessoas se convertam e cheguem mais para perto do Senhor, né? E terminou o vídeo, gente. Hoje é sábado e terça-feira, se Deus quiser, voltaremos para a honra e a glória do nome do Senhor.